Olá, tudo bem? Antes de começar, quero pedir a você, deixe aqui seu like, se inscreve aqui no canal, comenta. Se você fizer isso, ele vai ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo ele tem relevância e ele vai entregar para várias outras pessoas. Pessoas que se interessam por esse tema, economia, contabilidade, impostos. Dá essa moral pra gente, tá bom? Vamos ao nosso tema, vamos ao nosso comentário. Veja, muito se fala que o novo sistema tributário brasileiro ele foi desenhado para tributar altas rendas e fomentar a produção, fomentar quem produz. Mas será que isso é verdade mesmo? Vamos lá. Pode ser também que isso seja apenas narrativas bem bonitinhas, narrativas políticas. Pessoas que usam esse tema para vender a nova reforma tributária, político, né? E ganhar votos. Então vamos fazer uma análise bem rápida aqui sobre esse assunto. Olha só, o novo modelo ele acaba com vários impostos que são bem confusos. Aí os impostos estaduais e municipais. Vou dizer que são os terríveis, né? Os impostos são bem confusos mesmo. E cria um sistema baseado no chamado IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. No Brasil, isso vem por meio do chamado IVA dual, formado por dois tributos, que é o IBS, esses impostos. Esse IBS ele representa os impostos municipais e estaduais, e o CBS que representa os impostos da União, os impostos federais. A ideia é simples, tributar apenas o valor que é agregado em cada etapa da produção, evitando impostos sobre impostos, que seria aquele impostos sobre cascata. Né? Na teoria, sim, quem produz passa a ter um crédito mais amplo, né? Menos cumulatividade, ou seja, cumulatividade é aquele crédito que eu obtenho dos impostos pela minha compra, onde eu uso esse crédito acumulado para abater o imposto que eu tenho pelas minhas vendas, né? Ele vai criar menos guerras fiscais, ele vai ajudar a não gerar guerras fiscais entre estados e municípios. E vai ajudar a ter mais previsibilidade. As empresas elas vão poder se programar com um pouco mais de previsibilidade, elas vão poder ter mais noção naquilo, os recursos que elas estão aplicando, né? E elas vão saber qual é o retorno disso a curto, médio e a longo prazo, o que não se dá para fazer no sistema de hoje. Porque no sistema que nós trabalhamos hoje, é quase impossível saber quanto que você paga de impostos. As empresas não sabem quanto que ela paga realmente de impostos. Aliás, nem o governo sabe quanto que realmente eles cobram de impostos. Você sabia disso? De tão complicado, tão maluco que é esse sistema. Bem, isso vai ajudar a indústria, o comércio organizado e as empresas que realmente geram valor, ou seja, quem produz de forma estruturada, tende a pagar menos distorções, tende a ter menos desperdícios. Né? Porque distorções é exatamente isso, é desperdício, é dinheiro indo pelo ralo. Né? Aqui está um ponto que quase ninguém está te explicando direito. Eu pouco vejo as pessoas falando sobre isso. Essa reforma, ela não vai tributar diretamente aquelas pessoas que têm renda muito alta, tá bom? Ela não vai criar um imposto sobre grandes fortunas. Até tem muitas discussões aí no Congresso, a gente vê muito político falando sobre isso, né? Mas que na prática implementar um tipo de tributo como esse seria algo meio que até ofensivo e que às vezes o político ele vai até um certo ponto, depois ele para porque ele vê que isso não dá muito resultado, né? Isso pode criar uma problemática para ele ali que ele não quer, né? É como mexer numa casinha de abelha, né? Isso também, ele não aumenta o imposto sobre o patrimônio. Aquelas pessoas que têm muito patrimônio, têm um patrimônio muito, muito elevado, a reforma tributária, ela não vem para fazer isso de imediato. E ela não muda o imposto de renda neste momento, agora, tá, pessoal? O que ela faz é abrir um espaço político para que isso aconteça bem depois. Ela está criando, pavimentando uma discussão e criando um mecanismo para que o governo ele possa fazer isso de uma forma mais autônoma,
tá? Sem precisar passar muitas leis ali pelo Congresso, aprovação pelo Congresso, onde o Executivo ele tenha mais liberdade para, através de decretos ali, né, trabalhar essas regulamentações e fazer com que essas cobranças possam vir de forma mais fácil. A Receita Federal possa criar mecanismo para que possa cobrar de uma forma mais eficiente, né, e aumentar tanto o imposto sobre a alta renda, sobre grandes fortunas, né, imposto sobre o patrimônio e até um imposto de renda, mas isso futuramente, isso vai ser a conta-gotas, né? Porque imagine, se de hoje para amanhã o governo aumenta um imposto sobre alta renda, grandes fortunas, patrimônio, em uma pancada só, isso cria um problemática interna, né, sem limites, né? Então a ideia é que o governo ele trabalhe isso de uma forma bem calculada, né, de uma forma bem tranquila, para que não haja impacto em setores específicos ou até um impacto generalizado, tá bom? O que ele vai fazer é abrir justamente esse espaço, né, essa discussão que precisa acontecer realmente, tá? Ou seja, tributar a alta renda depende de leis e regulamentações futuras, decretos e tal. Sem essas leis, as promessas vão ficar apenas na discussão, né? Apenas em boca de político para se eleger na próxima eleição. Ok, gente? Um outro ponto importante, que é o imposto sobre o consumo, pesa mais para quem ganha menos. Mesmo com aquela questão de cashbacks, alíquotas reduzidas, se a execução desse sistema ele for ruim, o sistema ele pode continuar sendo justo como ele é hoje, né? Onde aquelas pessoas que ganham menos acabam pagando mais. Em resumo, pessoal, o que eu quero dizer com isso é que o sistema melhora a logística da tributação, melhora como que você vai fazer o recolhimento desses impostos, como que você vai apurar. Hoje todo mundo sabe que as empresas gastam valores absurdos só para ter um setor de contabilidade, só para ter um setor fiscal administrando dentro das suas próprias empresas essas questões, né? Ela favorece quem produz corretamente, mas a alta renda ela só será tributada se o Congresso quiser. Tá? Isso depende de discussões e amadurecimento dessas discussões futuramente, né? Essa ideia precisa amadurecer. O Congresso precisa levar essa ideia, né, os nossos representantes e discutir isso profundamente. Se você quer continuar entendendo o que realmente está por trás dessas mudanças, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o teu like e comenta aqui abaixo o que você acha dessa nova reforma. Até a próxima.